Salve, salve, gurizada! E aí, tudo tranquilo com vocês aí? Primeirão 2020 do Coroca Vírus. Vamos à luta, né? Vamos para o grande escritor romântico, né? O grande escritor de romance romântico do Brasil. É esse cara aí que aparece nas aulas 22 e 23, chamado José de Alencar. Tá? O José de Alencar, assim, ele é um escritor diferente. Ele foi o primeiro, talvez, a pensar em usar o romance, esse formato literário novo que apareceu durante o romantismo, que era aquele romance vendido em capítulos, né? Vendido nos jornais, né, gente? Publicava capítulos nos jornais. Se o romance fizesse sucesso, ele virava livro, senão ele era engavetado. Né? Mas ele foi o primeiro a usar essa forma nova de literatura para construir um projeto de nacionalidade brasileira, para usar o romance para disseminar, espalhar a ideia de uma identidade brasileira, espalhar a ideia de que era um país livre fazia pouco tempo, 1822, o romantismo é de 1836, os romances dele são de 1850 e pouco. Então era um país novo e ele vai usar o romance para conseguir construir essa ideia de nacionalidade aí entre os brasileiros, né? E para isso ele vai usar algumas características, idealiza personagens, esses personagens aqui que aparecem no romance, principalmente nos romances regionalistas, romances históricos, eles representam o herói, né, que representa a nacionalidade brasileira. Além disso, ele também foi um escritor que subverteu, transformou um pouquinho a língua portuguesa que estava falando aqui, com a adoção de termos que vinham do indígena e com algumas expressões regionais. Né? E na prosa, ele vai usar uns procedimentos que são procedimentos típicos da poesia, principalmente o ritmo e a musicalidade. Então, por isso que ele é um cara tão importante. Né? Além disso, cabe salientar a vocês que ele foi um político destacado do Brasil no Segundo Império, tinha uma rivalidade com o imperador, o Dom Pedro II, mas isso não impediu que se projetasse bastante na política brasileira, o que comprova que o espírito do Dom Pedro II era o espírito de um grande democrata, tá? É importante também a gente salientar que ele nasceu no Ceará e acabou elaborando algumas obras literárias homenageando a sua terra natal, o Ceará. Esse quadro aqui da Tarsila do Amaral, vocês estão vendo aí, vocês devem estar se perguntando, pô, professor, por que esse quadro aí, que é um quadro de 1923, tão distante do romantismo que começou em 1836. Por que esse quadro está aqui? Esse quadro está aqui só para a gente perceber de que forma a natureza ela acaba servindo como um referencial de brasilidade do nosso país. Então, essa valorização da natureza que aparece aí nesse quadro da maravilhosa Tarsila do Amaral, ele exemplifica essa ideia de que a natureza, muito frequentemente, ela acabou se misturando com a ideia de nacionalismo. É por isso que é tão importante a gente realçar esse aspecto da nossa natureza. Agora, quando a gente fala em nacionalismo, vocês têm que se ligar que a gente já viu alguns traços que eram traços de valorização dessa terra natal. Né? A valorização da terra natal, ela na verdade já começava desde o quinhentismo, quando o cara escreveu nas cartas, na carta do Pero Vaz de Caminha principalmente, dizendo da natureza exuberante do Brasil, das águas puras e todo esse tipo de aspecto. Mas isso a gente não considera nacionalismo, mas nativismo, que é um sentimento de apego à terra, ao lugar onde a gente nasceu. Qual é que é a diferença? A diferença é que a gente só vai falar de nacionalidade, de nacionalismo verdadeiramente a partir de 1822, quando rola a independência do Brasil. Perceberam a diferença? Já tinha índio personagem lá no arcadismo, mas o índio personagem do arcadismo ele não representava a nação brasileira,
que que não representava a nação brasileira? Porque essa nação aqui não podia se dizer uma nação brasileira, porque era uma colônia portuguesa, tá certo? E um outro conceito igualmente importante advém daqui dessa palavrinha chamada ufanismo. O ufanismo é o exagero nacionalista, é dizer que no Brasil tudo é melhor, é dizer que no Brasil tudo é superior, né? Quando, na verdade, a gente é um país que tem um monte de problemas a serem resolvidos aí pelas gerações de vocês. Então, quando a gente é ufanismo, ele é considerado um conceito negativo, tá? Muito cuidado com isso. Ah, por quê, pessoal? Porque o cara que é ufanista, ele não percebe os problemas que tem a ser resolvido no seu país, tá certo? É um exagero nacionalista. Esse aspecto aí do arcadismo que eu realcei ali é importante a gente perceber, gente, porque agora vão começar a aparecer diversas obras nas quais o índio representa outra coisa. Em Ocaramuru, e no Uruguai, o índio ele representava o povo nativo, mas ele não representava a nacionalidade. No máximo, ele representava nativismo, que é o reconhecimento da beleza, das possibilidades da terra natal, mas jamais nacionalismo. Tanto em O Uruguai como em O Caramuru, o que a gente vai ter é um personagem que representa o povo da terra sem representar a nacionalidade da terra. Quando o assunto é José de Alencar, a gente tem algumas características que eu queria chamar a atenção de vocês. Ele usa a literatura como forma de construir um projeto nacional, então a literatura para ele, na visão dele de político destacado, era uma missão para construir uma identidade brasileira, né? E aí, nesse sentido, eu queria chamar a atenção de vocês para o fato de que essas duas obras aqui são poemas épicos, tá? Eram poemas. E o que eram as obras do romancista José de Alencar? O romance de folhetim. Ó, nota a diferença, é uma diferença de forma, né? É uma diferença de forma importante, porque o folhetim ele é uma expressão do movimento romântico, tá? Então, a primeira ideia que a gente tem que ter, o José de Alencar supera o poema épico e adere ao romance como forma literária preferencial. Tá? Um outro aspecto igualmente importante é que nessa busca de caracterização do Brasil, ele vai escrever romances que são romances históricos, indianistas, ele vai escrever romance só histórico, salientando a ideia de heróis nacionais. Ele vai escrever romances regionalistas, salientando que o Brasil não é só litoral e nem é só a vida na corte do Dom Pedro II. Então, tudo isso aqui reforça esse critério fundamental, que é o critério da identidade nacional defendido pelo glorioso José de Alencar. Tá? Então vamos dar uma olhadinha nos romances indianistas do José de Alencar. Um exemplo de romance indianista do José de Alencar é o romance de folhetim O Guarani, de 1857, o primeiro livro indianista, romance indianista, do José de Alencar. Um livro fundamental porque aqui o personagem indígena ele acaba representando a identidade brasileira, ele o povo nativo. Tá? Só que a gente tem que levar em conta que esse índio aí, do José de Alencar, ele defende valores que são valores cristãos, ele defende valores que são valores muito parecidos com os cavaleiros das cruzadas. Então, para nós, né, a nossa classificação seria um índio que perdeu a cultura, seria um índio que foi batizado e que foi, de certa forma, assimilado pela cultura europeia. Né? Essa perda de identidade aí é um traço importante que depois, mais adiante, vai ser criticado lá no século XX. Tá? Além disso, ele pesquisou a linguagem dos indígenas e usou muito do conhecimento dele dessas pesquisas na obra que elaborou. Tá? Então, para nós, o dado fundamental aí é que
Na obra do José de Alencar, ele faz a projeção da terra, ele faz a projeção do homem e ele faz a projeção da cultura brasileira, tá? O Guarani do José de Alencar, gente, é um livro muito famoso, tão famoso que deu até origem a uma ópera de um cara chamado Carlos Gomes. Vou botar aqui para vocês escutarem só um pouquinho dessa ópera do Carlos Gomes aí, que é um clássico da nossa literatura e que eu queria que vocês ouvissem. Ó. Presta atenção. Oxi, o que aconteceu aqui? Peraí. Tá carregando? Tá carregando. Ó, isso aí vocês conhecem, né? É a obra que é a abertura da Voz do Brasil. Agora tem uma Voz do Brasil mais modernosa. Mas essa ópera, essa música é a música que abre a ópera. Olha só a coisa, sabe? É uma ópera, a primeira ópera brasileira a ser encenada no Scala de Milão, que é só a casa de óperas mais famosa do mundo, da história da ópera. Né? Então eles levam essa visão do indígena brasileiro, né, até a Europa. É por isso que a gente é tão reconhecido como paraíso natural, tal, tá? Mas vamos ao romance propriamente dito. No romance propriamente dito, que é o primeiro romance indianista brasileiro, né, e que foi publicado em capítulos de jornais aqui, como a gente pode perceber, ele era um romance de folhetim, então foi publicado em capítulos de jornais. Nesse romance aparece primeiro a celebração da natureza, que é um símbolo da grandeza da terra. Isso não era novidade, vocês se lembram? Canção do Exílio, Minha Terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Então aí a fauna e flora brasileiras representando a grandeza da terra. Né? Mas também tem de ser considerado um romance de fundação, porque aí celebra a união do indígena, do elemento autóctone, o nativo brasileiro representado pelo protagonista, o Guarani, o Peri, e a união dele com a Ceci, que é justamente a virgenzinha portuguesa. Né? No final do romance, os dois se salvam de uma inundação no topo de uma palmeira. Então, aqui, o que a gente está falando aqui? Ó? A gente está falando da formação do povo brasileiro. Né? O povo brasileiro ele se forma a partir dessa mescla entre índio e branco. Para nós é importante a gente se ligar que aí estava faltando o elemento do negro, que também é um dos formadores. Né? Mas por que ele vai colocar o elemento negro, sendo que o elemento negro é escravo? Vocês percebem? Ele não podia botar um povo escravo, ia ficar uma contradição muito grande. Né? Então ele não faz isso. A outra obra também fundamental, que também é indianista, do José de Alencar, é Iracema. Tá? O Birajara é um romance, né, secundário, mas Iracema é fundamental. A princípio, Iracema tem cara daquelas lendas de fundação do Estado. Né? Tanto é assim que a Iracema hoje ainda tem estátuas da Iracema no Ceará, ela é a grande representação, né, da terra cearense. Tá? E quem é Iracema? Iracema é uma indígena, é a filha da terra, que acaba tendo um filho com o português, o náufrago Martim, e desse casamento, ou dessa junção, nasce o Moacir. Moacir, cuja tradução em português é filho da dor. Ele é o primeiro brasileiro, ele é o primeiro também considerado assim o patriarca dos cearenses. E é de vital importância que a gente classifique esse poema também pelo uso da linguagem, que é uma linguagem poética. Olha só esse trecho aqui: verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta jandaia nas frondes da carnaúba. Nota que esse ritmo aqui, ó, é um ritmo que permite
a gente salientar a linguagem poética que o José de Alencar adotou ao longo da sua obra. Então, essa obra aqui é uma obra classificada como uma prosa poética, além do aspecto da valorização da língua brasileira, porque esse livro está cheio de expressões que são expressões linguísticas que o José de Alencar captou do Tupi-Guarani, tá? Agora, outro romance muito importante, além do romance indianista, é o romance urbano, no qual o José de Alencar aborda a vida social no Rio de Janeiro do segundo reinado, tá? Do Império do Dom Pedro II. Eu queria chamar a atenção de vocês para essas imagens aqui, galera. Essas imagens aqui eu achei muito legais. Essa imagem aqui é do baile no cassino, né? O baile no cassino, nota aqui, olha só o luxo. Esses bailes no cassino, frequentemente a corte aparecia. E é ali que se jogava o jogo do poder brasileiro também. Ah, além disso, essa rua aqui era a rua chamada Rua do Ouvidor, onde havia as casas das modistas europeias que vendiam suas roupas aqui no Brasil. Então era uma rua muito concorrida pela nobreza, pela elite brasileira daquele momento. Qual é a novidade que aparece no romance urbano? A novidade que aparece no romance urbano é que, em vez de construir personagens heróicas e lendárias, como José de Alencar tinha construído anteriormente nos seus romances indianistas, agora ele vai começar uma investigação psicológica das personagens. É mais elaborada. Por que isso, pessoal? Pô, imagina, cara, os personagens da cidade, eles costumam ser mais complexos, tá? Os personagens do campo já são mais alinhados com a natureza, a vida na natureza, né? São mais, de certa forma, brutos e mais puros, enquanto que os perfis femininos do Alencar já tem mais a ver com essa ideia da realidade complexa e da urbanidade brasileira de alguns poucos lugares onde isso acontecia. A corte, o Rio de Janeiro, é um lugar onde isso acontecia. Tá? Nesses romances urbanos, o tema principal vai ser das relações amorosas. Claro, né? Eram livros vendidos para um público marcadamente feminino. E esse amor que aparece ali é um amor puro, um amor espiritual. O amor romântico é sempre puro e muito idealizado, destituído do amor físico. Inclusive, no romance onde aparece uma heroína que ela faz o amor físico, ela realiza esse amor físico, ela é punida no final, tá? Porque é um romance que tem esse caráter de um amor muito mais espiritualizado, ideal, um amor de almas, do que um amor físico, um amor carnal. Em geral, os romances têm final feliz, tem muita religiosidade, né? Lembra dos valores cristãos lá do indígena? Eles se reproduzem aqui. E valores burgueses, como, por exemplo, o casamento, ele é, né, a pauta da hora, a religiosidade, a igreja, a cristandade é pauta da hora, esse tipo de coisa. Em Lucília, a gente tem um final trágico, justamente expressando esse moralismo burguês aí. Por que a Lucília morre? Porque o Alencar não podia botar um final feliz de uma prostituta com um mocinho da obra. Tá? Antes disso, ele tinha de dar cabo, dar fim à prostituta. Esses aqui são os três principais romances que caracterizam os perfis femininos diferentes. Eu queria chamar a atenção de vocês que em Lucília, por exemplo, né, qual é que é o perfil diferente? A Lucília é uma prostituta, gente. Né? Então, é uma mulher devassa no começo do romance, é uma mulher, uma perdida no começo do romance. E ela vende o amor. Quando chega no final é outra história, mas no começo do romance ela é essa personagem atormentada. Ó, então já é um perfil feminino diferente da diva, que a diva é aquela mulher que tem todos os homens em suas mãos, mas expressa uma futilidade muito grande. E esse caráter dessa futilidade diferencia
o perfil psicológico da diva do perfil psicológico da Lucila. O mesmo acontece com essa personagem aqui, a senhora, né? Que é uma personagem marcada por uma vida muito difícil, ganha uma herança e a partir do momento que ganha uma herança, ela vira senhora do seu destino. Então, em vez dela, né, ir atrás de algum marido, ela vai lá e compra o marido, porque ela é uma mulher rica, uma mulher belíssima, uma mulher muito atraente. E nesse contexto, José de Alencar está fazendo a crítica desse amor arranjado justamente pelo valor do dote, de acordo com o valor do dote. Tá? A Senhora é a grande construção do José de Alencar, o romance mais comum quando se pega algum desses romances urbanos para ser analisado. Então a gente tem na protagonista de Senhora, Aurélia, a ideia daquela mulher fatal que possui todos os homens aos seus pés, menos aquele que ela ama, que é o Seixas, que vai ser comprado por ela. Lucila é o perfil da prostituta, que se julga incapaz de merecer o amor de alguém. Por que ela se julga incapaz, né? Porque ela perdeu a virgindade, lembra? A heroína romântica tem que ser virgem. E a diva, que é aquela personagem que luta entre o ódio e o amor, vencendo, é claro, o segundo. Diva, aliás, galerinha, vocês que não sabem aí, diva tem a ver com divina, né? Diva tem a ver com divinal, uma coisa absolutamente absurda de perfeita. Né? É a heroína idealizada do romantismo. Voltando aqui à obra do romance urbano, que é a investigação dos perfis de mulheres pelo José de Alencar, eu queria chamar a atenção para esse, que é o romance mais comentado aí do José de Alencar, no qual aparece uma heroína que vive na corte, tá? Em A, gente, tem a ver com Sinhá, que tem a ver com senhora. Ela vive o ambiente na corte, era uma moça pobre e tal, aí como era uma moça pobre, o rapaz que ia se casar com ela, o noivo, o Seixas, acaba abandonando o noivado para se casar por um dote mais, né, significativo, por um dinheiro maior, e aí o romance ele é dividido em 4 partes. O romance relata justamente a ideia de como o amor, em alguns casos, o amor daquela sociedade era pautado pelo dinheiro. Tá? Como a Aurélia ganha uma herança, a Aurélia depois vai conseguir colocar um outro preço no Seixas, vai fazer a quitação, né, que é justamente uma operação financeira. O preço, quitação, posse e resgate, né, que é o resgate da dívida. No final do romance, o Seixas resgata a dívida e torna-se aquele herói romântico tradicionalíssimo. Tá? Desses romances históricos aí eu queria colocar para vocês, a gente tem alguns exemplos aqui, ó, os históricos e os regionalistas. Primeiro, um romance que ele escreve sobre o gaúcho. É a vida no Pampa, é o herói do Pampa representando a diversidade do povo brasileiro. Do mesmo modo, o sertanejo, o cara que mora no sertão, o herói sertanejo, representando essa ideia, né, que é uma ideia de perfeição do interior brasileiro. Agora também começam a aparecer outros hábitos e costumes para além dos hábitos e costumes da corte carioca. E nos romances históricos, a idealização de eventos da história do Brasil, mas também a idealização de personagens históricos, como se esses pudessem representar a grandeza do Brasil daquela época. Tá? Então, José de Alencar tem essas características aí importantes para a gente levar em conta sempre que o assunto for romance romântico brasileiro. Rememorando, ele consolida o romance de folhetim no Brasil e, ao mesmo tempo que se torna um grande escritor de romances de folhetim no Brasil, usa esses romances de folhetim
para constituir uma identidade nacional através do herói indígena, através do herói regionalista, o gaúcho, o sertanejo do interior de São Paulo, e também através dos seus romances urbanos, evolui um pouco na investigação psicológica das suas personagens. Beijo grande para vocês, amados e idolatrados. Salve, salve! Com saudade, né? Saudade, também estamos com saudade de vocês, gurizada. Um beijo grande. Até mais, gente.